não é verdade? Então agora nós iremos convidar o pastor Odair. Pastor Odair já conseguiu conectar aqui, já está conosco, né? A paz do Senhor, pastor Odair. Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Pastor Herbert, pode continuar aqui? Sim, pode continuar, pastor. Maravilha. Só seguindo aqui as orientações, vim compartilhar um pouco da experiência com o CLF, em seguida ministrar a palavra. Tudo bem? Sim, pode falar, pastor, pode começar. A nossa relação com o CLF vem desde março de 2017 e foi uma experiência única lá nos Estados Unidos. Tudo foi produzido numa palestra ministrada pelo pastor Tsupak, onde ele estava comentando sobre arrependimento. E por conta disso, eu parei para pensar melhor sobre essa palavra tão importante na vida da gente, que nos leva não só a arrependimento, mas a reconhecimento total, né, da necessidade da presença de Jesus agindo em nós. E por conta dessa experiência pessoal, a minha vida houve uma mudança muito profunda, e não só de vida pessoal, mas principalmente de vida relacional com Deus. E esse tempo, juntamente com o pastor Joaquim, o pastor Isaac, o pastor David, tem sido muito especial para mim. O crescimento em várias questões da vida direta à minha pessoa, à minha relação ministerial, à minha vida prática com Deus. E são coisas muito presenciais do Senhor em nós. Então, no meu primeiro plano, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Nós temos um tema muito específico para falar com cada um de vocês, que está ligado à relação entre a vida do pai e a vida do filho. E nós queremos, nessa tarde, falar a respeito desse tema. Podemos então começar essa palestra com vocês. Repartir com você essa experiência diretamente com Deus. Tudo bem? Vamos começar? Esse tema ele tem muitas coisas interessantes a ser compartilhadas. Eu preparei um material. Esse material está direcionado para depois as pessoas poderem estar... Tem algum som impedindo? Só um minutinho, por favor. Por favor, pastor Isaac, se puder compartilhar o material, eu vou ficar agradecido. Ah, maravilha. Estou resolvendo aqui esse probleminha do barulho aqui. Bom, esse seminário, O Mundo Precisa de um Pai, ele tem uma carga horária muito grande e a nossa intenção aqui é compartilhar com vocês esse tema diretamente aí com vocês em relação que o mundo precisa de um pai. Ele está espalhado no mundo inteiro esse tema e é um tema direcionado a várias partes do mundo. E esse tema, ele hoje tem sido realizado desde 2014 no Brasil.
É um tema que tem discutido a relação, né, de três coisas importantes. Primeiro, que o líder não é o aspecto mais importante do movimento. A segunda, o modelo do movimento em relação à família, né, ele tem a facilidade de se adaptar ao... Pastor, poderia falar um pouquinho mais próximo do microfone? Melhorou? Isso, está melhor. Ok, então vou deixar o fone mais perto. Desculpa, pensei que vocês estavam me ouvindo. Tá melhor agora? Tá melhor agora, pastor Isaac? Tá dando para ouvir? Sim, estamos ouvindo bem agora. Eu pedi para cortar aqui o que estava interferindo. O som aí tá tudo bem? Sim, está ótimo. Ok. Então, como eu estava falando anteriormente, né, o processo aqui do modelo dessa relação de que o mundo precisa de um pai, ele está muito integrado a essa relação da educação emocional. E nós sabemos a importância do pai na vida de um filho. Até porque existem muitos influenciadores nesse tempo com relação a essa relação direta, né? Então, algumas perguntas que podem partir diretamente na relação das pessoas está em por que fazer e como fazer essa aproximação entre pais e filhos, né? Por que a sociedade não está sendo transformada nesse tempo por conta de tantas vivências que houve no passado? Porque a igreja cresce, mas não diminui o problema da relação entre pais e filhos. E isso, né, é muito mais forte no Brasil, até porque o Brasil hoje ocupa o segundo lugar no ranking de países mais cristão do mundo, entre 175 milhões de pessoas interessadas nesse lugar, e ela ocupa esse oitavo lugar do ranking de suicídios no mundo, né? Há um texto destacado em Mateus 6,10 que diz assim que Jesus, ele nos ensina a orar, e a orar venha o teu reino. E o reino de Deus é o céu na terra, né? E os lares são o espaço próprio para isso. Então essa relação de paternidade real, ela é uma necessidade que haja uma compreensão convencional, né? Isso envolve duas coisas. Primeiro, a sua identidade, ela é equacionada, né? E a segunda é o seu valor que precisa ser conquistado na paternidade real. A paternidade real, ela produz algumas coisas interessantes. A primeira é o sucesso dessa vida chamada filho. E a segunda é a recompensa de ver o seu filho crescendo e se desenvolvendo de maneira adequada, né? Há uma frase que nós usamos nesse bate-papo sobre a relação de pais e filhos, é que um homem verdadeiro é aquele que continua firme em suas convicções, mesmo em meio a desafios. Nós entendemos que a responsabilidade do pai não é só de educar e levar o filho para um caminho seguro, mas dele saber ter condições de tomar decisões em diversas fases da vida dele. Seja a garota, seja o garoto, ele precisa estar sempre tomando decisões em favor do seu melhor benefício, que é a sua vida pessoal, né? Então, nós olhamos isso na própria criação do próprio Deus, porque o homem, né, é olhado para com Deus de maneira muito simples. Deus criou o homem e Deus queria nele estender o seu senhorio, a sua vontade, a sua natureza, e essa transferência é do céu para a terra, não o inverso disso, né? Então, manifestar o seu glorioso caráter, sabedoria, retidão, julgamento das coisas, levam a você formar pessoas que sejam líderes para o passado, para o presente. E nós olhamos para o passado e encontramos grandes líderes, adolescentes, jovens, que conseguiram ter referência e ter um espelho seguro da sua vida pessoal para com o seu dia a dia e na sua formação também futura de família. Então a gente olha aqui que o homem tinha que, primeiro, executar a vontade de Deus, né? Então colonizar a terra com a vontade do céu. Espelhar e espalhar a imagem e semelhança do Criador. Seu caráter e sua vontade, né?
David Marker fala a respeito disso. Nós olhamos aqui um fato interessante ligado na relação de Adão, e nós chamamos de um silêncio de Adão. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 7, até por conta da sua imagem ter sido deturpada e distorcida. Nós vemos que esse silêncio, né, se propaga na questão da imagem. Adão, por causa do pecado, produziu um problema gravíssimo em toda a construção da sociedade. E por conta disso, um grande silêncio. É importante olhar que nenhum homem pode ser feliz sem cumprir o seu chamado de tornar visível o que é difícil ver a respeito de Deus. A felicidade vem para o homem quando ele demonstra por sua vida que Deus está sempre se movendo, que nunca é detido pelas trevas e está continuamente aprontando alguma coisa boa. Não importa quantas coisas pareçam ruins. O homem foi constituído e criado para produzir coisas boas. Se você ler em Malaquias capítulo 4, versículo 6, vê uma ação direta onde Deus diz: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Assim, a proposta desse Deus, Criador de todas as coisas, é que os pais desse século possam levar os seus filhos a ter um coração convertido a Deus e um coração consciente da importância de ter Deus em sua vida. A gente conversa sobre esses pontos porque quando você lê em Lucas capítulo 1, versículo 17, e essa expressão, né, converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Eu creio que há tempo ainda nessa estrutura do ser humano formar homens e mulheres capacitados para honrarem e representarem esse Deus tão maravilhoso e poderoso. Agora, você que está aí participando desse momento da palestra, e eu queria que você pensasse nisso, é o seguinte: como você pode, como você na verdade imagina sua família daqui a 10 anos? Hoje você olhando para você, se você é pai, se você é solteiro, se você está namorando, se você é noivo, se você já está casado e não tem filhos, a pergunta é bem direta para você: como você imagina sua família daqui a 10 anos? Quais são os maiores problemas do mundo hoje? Será que você vai ser um ponto de referência para a solução das pessoas? A gente percebe algumas preocupações globais, que elas estão aí mais destacadas em 4 pontos. Primeiro, família, educação, né, a corrupção e a falta de valores morais. A gente percebe que essas coisas estão muito integradas nas preocupações globais que envolvem o ser humano. Mas como livrar nossos filhos disso? É uma pergunta, né? Uma vez que o problema do mundo está aí presente, a gente vê famílias disfuncionais, a gente vê a ausência paterna como centro do problema, e por causa dessa situação, né, nós entendemos e observamos que no meio do ambiente chamado família, os filhos desse século, que não tem pai, que não tem mãe, ou que tem pais e mães separados, ou que tem uma vida de alta libertinagem, consegue atrair e desviar os nossos jovens, nossos filhos, que estão no ambiente cristão, que estão debaixo de uma proteção, a seguirem e praticarem as coisas que o mundo oferece. Praticamente toda grande patologia está ligada à ausência do pai, que provoca violência, envolve-se em drogas, o abuso do álcool, a gravidez na adolescência e até mesmo o suicídio, né? Eu vejo muitas vezes aí o pastor Zequim falando da questão da Coreia. Tem tudo, estivemos lá por 3 vezes e é o país que mais suicídio tem no meio dos jovens, né? Todos se correlacionam mais fortemente com a ausência do pai do que qualquer outro fator. Nós sabemos disso. Então, a ausência paterna é mais do que o pai não presente em casa, e sim o pai inativo e diferente às necessidades reais de sua família. É muito preocupante isso, porque imagina você que tem o seu pai em casa, mas ele não é presente. Que tem o seu pai em casa, mas não tem diálogo com você. Que tem o seu pai em casa, mas não transfere conhecimento, não transfere vida necessária para que esse jovem, para que essa moça possa estar fortalecida contra
as propostas indevidas e indecentes das trevas. Olhando aqui para a questão dos homens, há um estudo bem claro que diz assim que 90% ligado aos homens, 90% dos grandes crimes está ligado a essa falta de pai. 100% dos estupros que acontecem está ligado à ausência dos pais. 95% de assaltos está ligado aos pais. 91% das ofensas contra a família está ligado à ausência do pai. 94% dos motoristas embriagados está ligado ao pai. É uma estatística sobre a ausência de um pai que não se envolve, que não se relaciona. 63% dos suicídios vêm de lares sem um pai. 80% dos estupros vêm de lares sem pai. 70% dos jovens presos vêm de lares sem pai. E isso se agrava mais ainda entre problemas de comportamento relacional, seja nos estudos, seja na rua, seja no convívio entre pessoas ligadas a um relacionamento direto e indireto. Então, assim, como partir para uma situação tão delicada como essa, sem não falar de responsabilidade de um pai? Olha o quanto é importante a presença de um pai no ambiente familiar, né? Então, assim, o pai ele estabelece autoridade, um pai confere identidade, um pai fortalece segurança, um pai afirma potencial, e essas coisas são muito necessárias por conta dessa relação que o pai tem com os seus filhos. E isso sempre vem de baixo para cima. O filho tem que olhar e encontrar no pai um lugar seguro. Caso contrário, ele não vai conseguir não ter nem relacionamento com Deus. Ele não vai conseguir ter um convívio de busca e de aprendizado desse Deus que ama, desse Deus que cuida, desse Deus que ensina, desse Deus que zela uns pelos outros. Então, as crianças precisam de âncoras. Elas anseiam saber o que os seus pais representam e para onde estão indo, né? Até entender essa relação. E o mais importante é essa questão da conferência da identidade. Deixar claro quem somos, por que somos e como somos, né? Deus formou o homem com o propósito único dele ser cabeça responsável para agir sobre o ambiente familiar. Deus constituiu o homem para que ele cuidasse da esposa, para que ele zelasse pela sua esposa, para que ele amasse a esposa como Cristo amou a igreja. Veja que essas coisas são muito de cima para baixo, mas o efeito relacional vem de baixo para cima. Quando uma criança olha para o pai e ele vê que existe uma relação de pai, de segurança, de proteção, de cuidado, ele vai querer estar perto desse pai. Ele vai querer ser como esse pai, como esse homem que age na vida dele. Uma mulher, quando olha para um marido e vê que esse homem tem a postura de cuidar, tem a postura de transferir o amor, tem a postura de servir, tem a postura de ser um gentleman, né, como as pessoas esperam que aconteçam, principalmente a mulher, ela vai querer fazer tudo por esse homem, ela vai querer cuidar desse homem, vai querer dar o melhor para esse homem. Então, nós não pensamos como as outras pessoas. Não falamos como as outras pessoas. E não fazemos as coisas como as outras pessoas. Sabe por quê? Porque nós somos únicos e extraordinários. Porque nós nascemos de cima. A relação vem de Deus para com cada um de nós. Então, veja que essa relação que a gente tem compartilhado e falado é muito direta por condição de você saber produzir esses relacionamentos de autoafirmação e reafirmação. Eu só vou concluir com esse quadro aqui. Pedir para ser um quadro um pouquinho mais breve. Eu vou resumir, vou encerrar agora. Ok, obrigado, pastor. Eu que agradeço. Então, assim, quando você ora esses 4 quadros aqui, pode voltar no quadro lá, por favor, pastor Isaac? É o disco que está ali, iniciar, tarefa, pessoas e reagir. É um quadro atrás aí. Esse é um quadro que você pode trabalhar na sua casa, fazendo avaliações de cada ação, né? Isso aí, pode deixar aí. Obrigado, pastor Isaac.
dirigir, né? Fortalece debate, crítica organizado, planeja estratégicas, proativos e metas de raciocínio. Quando o pai tem uma relação de mesa e tem essa iniciativa de dirigir pessoas, ele consegue, do outro lado, inspirar essa pessoa. E inspirar está aqui, ó, motivado, visionário e facilitador. É o perfil dessa pessoa que inspira, né? Então, existem tarefas, existem pessoas, né? Existem tarefas práticas, porque quando você calcula as coisas em detalhes, você consegue orientar como essa pessoa precisa praticar essas tarefas. Não é que os filhos não querem fazer tarefas, não é que os filhos não querem ser integrados ao meio da família, é que os filhos não entendem muitas vezes o que o pai e a mãe querem que ele faça. Então, a partir do instante que o pai e a mãe é o suporte, que vai lá e ensina a criança, que vai lá e ajuda a criança, que mostra realmente o que ela quer, aí fica mais fácil essa criança praticar as tarefas, entende? Isso produz harmonia, produz simpatia, produz paciência. E a partir desse ambiente, onde, através da ação, né, que é o iniciar das coisas, e o efeito reagir da situação, quando você dirige uma coisa a ser feita, e ela se inspira em você, quando você calcula as coisas com detalhes e ela entende o que fazer e você se torna suporte dela, todo o restante produz coisas boas, iniciativas boas e reações saudáveis. Gente, obrigado. O tempo é muito curto, nós temos aqui quase 60 horas de cursos, então se vocês quiserem compartilhar isso futuramente, que a gente dê essa palestra na sua igreja, vai ser um prazer estar junto com vocês, tá bom? Estamos abertos a perguntas. Muito obrigado, pastor Odair, por essa explicação. Realmente, nessa questão da paternidade, é muito importante para poder conduzir os jovens que estão passando por vários problemas hoje em dia, né?